Zacarias 9:12. Quem achou, diga graças a Deus. A palavra de Deus nos diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Eu quero tratar do tema prisioneiros da esperança. Nós cristãos somos de alguma maneira prisioneiros de Cristo. E Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, esperança nossa. Então a esperança é uma pessoa que se chama Jesus. Somos prisioneiros de Cristo, somos presos da esperança. Esse povo se encontrava num cativeiro, portanto presos de esperança tinham um sentido duplo. Primeiro, de que eram pessoas presas fisicamente, mas que tinham esperança. E também tinha um outro sentido, de que eram pessoas que sempre estavam presas a serem esperançosas. Nunca conseguiam não ter esperança. Nunca conseguiam ser pessimistas. Nunca conseguiam ser incrédulas. Elas sempre acreditavam, elas sempre tinham esperança. E nós cristãos somos, por definição, um povo que tende a acreditar. Por isso que nós somos chamados de crentes. Diga para a pessoa que está ao seu lado: boa noite, crente. Então, ele é crente porque ele crê em Deus, ele crê em Jesus, e é uma pessoa que sempre espera o melhor. Quando todo mundo espera o pior, ele espera o melhor. Quando todo mundo acha que vai dar errado, ele acha que vai dar certo. Mário Cortella, um filósofo e também professor, ele disse que o pessimista é a pessoa mais preguiçosa que existe, porque para ser pessimista você não tem que fazer nada. O pessimista disse assim: não, só vai piorar. E se alguém disser para ele assim: olha, as coisas não estão tão ruins, ele disse: mas espera um pouco que você vai ver. Então o pessimista, ele tem sempre esse olhar negativo. Eu sou um otimista, eu sempre acredito, eu sempre acho que vai dar certo, eu sempre espero o melhor, é uma tendência minha. Aliás, qualquer pessoa que torce para o mesmo time de futebol que eu, é uma pessoa que acredita. Porque, e o mais curioso, eu assisto as partidas. Assisto, é impressionante. Então eu sou uma pessoa que sempre acredito. Agora, acreditar em time de futebol, às vezes a gente se frustra. Acreditar em seleção brasileira de futebol, às vezes a gente toma de 7-1. Mas acreditar em Jesus, você dá de 1-0 no diabo toda hora, porque em todas Jesus ganha. Posso ouvir amém? Não, aplauso a Jesus por isso. Nós somos prisioneiros da esperança, mas de uma esperança que vale a pena. O crente crê porque é crente, e porque é crente, crê. Mas ele é cheio de esperança, porque ele tem a vida de Deus dentro da vida dele. Ele tem a vida de Deus dentro da alma dele. O cristão não é o que frequenta uma igreja, o cristão é o que o Espírito Santo veio viver dentro dele. O cristão não é aquele que vai numa reunião. O cristão é aquele que tem a vida de Deus dentro dele. Por isso ele é entusiasmado. A palavra entusiasmo é uma palavra que fala de ser cheio de Deus. É a palavra enteosmos. Teos é Deus. Enteosmos é cheio de Deus. Então nós sempre acreditamos. Tem gente que prega o negativismo. Tem gente que anuncia coisas negativas e gostam. Tem prazer em falar notícias ruins. Tem pessoas que já assumiram na sua mente uma mensagem, um anúncio de desesperança, de ceticismo. Mas eu creio que o maior pregador da desesperança de todos os tempos foi um filósofo alemão chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Nietzsche era um ateu, embora fosse filho de pastor, se frustrou com a fé cristã, se tornou um ateu. Ele pregava, segundo alguns, o niilismo, a dúvida, a incredulidade, o pessimismo.
Nietzsche dizia que tinha que acabar com a esperança. Ele dizia: acaba com a esperança, porque segundo Nietzsche, a esperança era uma prolongadora do sofrimento. Então ele achava melhor acabar com a esperança. E como morreu esse homem que pregava a desesperança? Nietzsche morreu louco mental em um sanatório da Suíça. Vocês sabem por que ele morreu louco num sanatório da Suíça? Porque ninguém pode viver sem esperança. Esperança é o sentimento que nutre a vida. Esperança é o que nos faz acordar pela manhã. Esperança é o que faz subirmos essas rampas, estacionarmos nossos carros, descermos dos ônibus, descermos nossas bicicletas e nos reunirmos num culto a Deus. Esperança é o que nos fez hoje irmos para as urnas votar num país em que há corrupção. Sem esperança não somos nada. Uma igreja sem esperança não passa de um clube religioso. Um casamento sem esperança é uma prisão. Um trabalho sem esperança é uma escravidão. Aliás, a própria vida sem esperança é um suicídio existencial. A esperança é tudo para nós. A palavra esperança vem do latim sperantia, que é uma raiz do verbo sperare e que significa desejar que aconteça, sonhar com a possibilidade do amanhã, confiança que amanhã será melhor do que hoje. E a Bíblia nos diz que nós, o povo de Deus, somos presos da esperança, ou seja, sempre temos esperança. O dia que o teresopolitano não tiver mais esperança, basta procurar um de vocês, porque cada um de vocês são uma fonte de esperança para as famílias de Teresópolis. É estranho um cristão que se deixa levar por palavras de descrença. É estranho um cristão que é preso ao negativismo sobre o futuro. É estranho um cristão que tenha medo do amanhã. É contraditório uma pessoa que se diz cristã e ela não acredita que vai melhorar. Ela fala assim: ó, isso ainda vai piorar. É estranho, porque a mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem de esperança. Jesus não veio a esse mundo para nos trazer desesperança e engrossar as fileiras dos desesperançados. Jesus veio a este planeta trazer uma mensagem de esperança, e Ele pôs essa mensagem na tua vida. Ou você será um outdoor para animar o inferno, ou você será um outdoor dos céus dizendo: a esperança. Porque é importante ter esperança. Quem são os prisioneiros da esperança? Os prisioneiros da esperança são livres. Porque eu sei que os prisioneiros da esperança são livres. Porque toda pessoa que tem esperança, mesmo sendo prisioneiro, é livre. E toda pessoa livre, sem esperança, é presa. Todos, mesmo presos, com esperança são livres. Todos livres, sem esperança, são presos. Vivemos num país que podemos ir e vir, podemos pregar o Evangelho, mas às vezes eu olho países debaixo de opressão comunista, que o povo faz um culto mais fervoroso do que o nosso, e não tem que ninguém lá na frente está dizendo para orar, porque eles são apaixonados por Deus, ofertam dançando, cantam pulando, eles celebram a Deus. Hoje Deus te trouxe aqui para te encher de esperança e te fazer um cristão melhor do que você vem sendo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai te libertar. Olha para o rosto dele, vê se ele está precisando de libertação. O que nos torna livre não é podermos ir aonde queremos. A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens livres na prisão e homens presos na rua. É uma questão de consciência. O que nos torna livres não é podermos ir aonde queremos e fazer o que queremos. Liberdade
é por sermos capazes de dizer não para o pecado e sim para Jesus. Toda pessoa que consegue dizer não para o pecado e sim para Jesus é liberta, é livre em Cristo Jesus. Dê um aplauso para Ele, Ele é nossa esperança. Não deixa a tua boca fechada quando aplaude, não. Usa a tua boca e dá uns glória a Deus aí, pelo menos agora. A falta de esperança leva a uma das maiores doenças do nosso século, a depressão. A depressão tem esmagado a alma de muita gente, porque a alma humana não suporta viver sem esperança. A alma humana sem esperança mergulha em um buraco negro existencial que suga a vitalidade, nos joga num poço escuro chamado depressão. E lá no fundo desse poço está o demônio do desespero. Mas essa noite tem um homem aqui no nosso meio que ressuscitou no domingo de manhã, e ele tem braços para enfiar lá nessa fossa escura e te arrancar de lá. Você não terá um fim terrível, você terá um fim glorioso. As pessoas que têm um fim terrível, na verdade não se permitiram que no meio do caminho fossem encontradas pelo poder de Jesus Cristo, que eu estou pregando hoje à noite. A cruz ensina que há esperança. A cruz é uma mensagem de esperança para a humanidade, para vencer a depressão, para vencer os males psicológicos desse século. Quer vencer a tristeza? Comece deixando de ouvir notícias ruins do mundo. Sabe qual é o nosso problema? É que as notícias todas chegam para nós o dia inteiro. Um carro-bomba explode no Iraque, um terremoto no México, um assassinato numa bala perdida na capital da cidade maravilhosa. E aí, esses canais de notícias 24 horas, batem tudo isso num liquidificador e te dá para tomar no café da manhã. E quando é meio-dia, você se conecta de novo com as informações do mundo e se embriaga outra vez com as notícias do mundo todo. Você está o tempo todo ligado, o tempo todo conectado, e recebe notícias ruins, e fica parecendo que só tem coisas ruins. Mas tem muita gente fazendo bem, tem muita gente boa, tem muita gente estendendo a mão, tem muita gente indo cantar para os idosos, tem muita gente estendendo a mão para o miserável, e tem muito crente pregando o evangelho de Jesus Cristo em missões mundiais. Mas isso não chega para você. O que determina sermos esperançosos ou desesperançosos é o que entra dos nossos ouvidos. O que entra nos nossos ouvidos pode nos prender ou nos libertar. Nós somos presos pelo ouvido ou somos libertos pelo ouvido. Jesus Cristo disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. A palavra de Cristo nos liberta, mas as palavras do diabo nos aprisionam. Uma palavra te paralisa e uma palavra te desata. Uma palavra te põe para baixo, uma palavra te põe para cima. Uma palavra estraga o seu dia, mas eu vim aqui hoje trazer para você uma palavra para salvar o teu ano. Não deixa a tua boca fechada fazendo assim com a mão, não. Aproveita para dar uns gritos aí, já que todo mundo está gritando e nem vão te ouvir.
Não fica tímido não, aproveita. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai te encher de esperança. Alguns vivem angustiados, porque a primeira notícia do dia e a última notícia da noite são negativas. É preciso acordar com a palavra de Deus e dormir com a palavra de Deus. Deus disse para Josué: se você meditar nessa palavra, só de dia não adianta, só de noite não adianta, mas se meditar nessa palavra de dia e de noite, e se não apartar esse livro da tua boca, falar a palavra, Deus disse para ele: eu te garanto, você será bem sucedido por onde quer que andares. Pode morar em Teresópolis, pode morar no Rio, pode morar no Brasil, pode ter greves de caminhoneiro, e você será bem sucedido. Cadê vocês? Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Dá uma cotovelada em quem está ao seu lado e diga para ele: dá glória a Deus, meu irmão. O que entra em nossos ouvidos pode nos prender ou nos libertar. A murmuração nos aprisiona, mas o louvor nos liberta. A murmuração nos aprisiona, mas o louvor nos liberta. Veja que às vezes você está mal, e aí do nada você começa a cantar. Aí você começa, vem um louvor lá na sua cabeça, qualquer um. Com muito louvor, com muito louvor, você começa a se encher. Você às vezes está para baixo, e aí você começa a cantar um louvor, começa a exaltar a Deus com louvor, e você vai se libertando. Querido, Paulo e Silas na prisão, amarrados, com as costas ardendo, os dois começaram a cantar. Entrou um terremoto, libertou-os de todas as cadeias e abriu todas as portas. Neste ano Deus tem liberdade para você, liberdade para a tua família e libertação em sua alma. Não deixa a boca fechada não, aproveita que está barulho e dá glória a Deus. Ele disse: voltai, ó presos de esperança, porque eu vou restaurar vocês. Você deve cantar louvores. Escutem, os louvores nos enchem de alegria, renovam o nosso ânimo e liberta a nossa alma. As músicas mundanas normalmente nos deprimem, porque trazem uma mensagem contrária à palavra de Deus, ou trazem uma mensagem vazia que não quer dizer nada. As músicas mundanas não nos acrescentam. Eu falei para vocês que eu parei um dia no sinal de trânsito do lado de um carro. O cara estava com o vidro aberto, ele queria que todo mundo ouvisse, ele botou bem alto. E a letra da música era chão. Chão, 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 chão. Enquanto o sinal estava fechado, ficou chão, 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 chão. Falei, vou ver a segunda estrofe aí. Chão, 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 chão. Abriu o sinal, chão, chão. Você imagina a criatividade de um cara desse, eu fazer uma letra dessa? Fico imaginando o encarte do CD. Chão. Deus não te traz para te jogar no chão, Deus te traz para te erguer. Há esperança.
Não aplaude só não, aplaude e glorifica, 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 glorifica. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Dá glória a Deus no meio da aflição. Ou então termina o relacionamento, fica dentro do quarto chorando com aquelas músicas de dor de cotovelo. A esperança. O salmista compôs vários salmos. Só pega os salmos e cante os salmos. Então, a murmuração nos aprisiona, mas o louvor nos liberta. Agora, o êxito é muito mais perigoso do que o fracasso. Os momentos que tudo está bem são mais perigosos do que os momentos de aflição. Momentos de aflição a gente lembra de Deus. Até o ateu fala: oh meu Deus, me ajuda. Então, querido, posição de trono é perigosa. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de cruz. Por isso que tronos podem nos prender, mas a cruz nos liberta. Você não ouviu não? A cruz nos liberta. Eu vim aqui hoje para falar sobre a mensagem da cruz. Pode ser um escândalo para os judeus, pode ser uma loucura para os filósofos gregos, mas para nós que cremos, ali está a sabedoria de Deus e ali está o poder de Deus na cruz do Calvário. Jesus é a nossa fonte de esperança, porque o texto de Zacarias 9:12, no versículo de número 9, ele disse: alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei. Queridos, o nosso rei foi eleito antes da fundação do mundo e nunca saiu do trono. Não deixa a tua boca fechada não, dá glória a Deus. Ele disse no verso 9: eis que o teu rei, pode não ser rei para os outros, mas teu é, virá a ti, justo e salvo, pobre, montado sobre um jumento 0 quilômetro, nunca tinha sido montado, e sobre um jumentinho, filho da jumenta. Aí ele fala de Efraim no verso 10, fala o que ele vai fazer por causa do sangue da aliança no verso 11, e aí ele diz no verso 12, o texto que começamos a reunião: voltai à fortaleza, ó povo preso de esperança, porque hoje vos anuncio que vou restaurar vocês em dobro. Voltai à fortaleza, voltai à fortaleza, voltai à fortaleza, voltai à fortaleza. Vocês da primeira geração, voltai à fortaleza, líderes de célula, porque o Senhor nos restaurará em dobro. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é hora de voltar à fortaleza. Jesus nos dá esperança. A nossa fortaleza está na cruz. A nossa fortaleza está na cruz. A nossa fortaleza está na cruz. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. A revelação da cruz. Hoje nós vamos comer o pão e beber o cálice, e vamos lembrar do que aconteceu na cruz do meio. Que Deus te dê a revelação da cruz. Isso quer dizer que nós devemos entender o que aconteceu ali e nos colocarmos naquele lugar. Aliás, precisamos ir à cruz diariamente, lembrando do que Jesus fez por nós na cruz, até que o Espírito de Deus nos deu uma revelação clara da cruz.
e possamos ver todos os males, todos os medos, todos os pavores, toda a desesperança, toda a angústia, sendo levada ali na cruz, sendo colocada sobre Ele. Às vezes falamos, ai, Deus vai pesar a mão. A única pessoa sobre quem Deus pesou a mão foi Jesus. Se Deus pesar a mão sobre o planeta Terra, Ele apaga. Mas o único que aguentou o peso da mão de Deus sobre Ele foi Jesus. Charles Haddon Spurgeon disse: hoje você pode se apresentar a Deus como Cristo, porque um dia Cristo se apresentou ante Deus como você. Ele tomou o teu lugar na cruz para te dar o lugar dele como filho. Então hoje você tem esperança. Cadê a tua boca? Cadê os jovens? Eu estou terminando, mas escute isso. Uma vez que eu recebo a revelação da cruz, minha vida nunca mais é a mesma. No momento que você recebe a revelação da cruz, sua vida nunca mais é a mesma. Você deixa de ser um evangélico comum e passa a ser alguém inabalável, que não teme más notícias, nem maus rumores. Quando eu vejo todo o peso indo sobre Ele na cruz, Deus me enche de paz. Eu disse paz, eu não disse tranquilidade, porque tranquilidade depende das circunstâncias. Paz não depende das circunstâncias. E paz eu tenho quando eu recebo a revelação da cruz do Calvário. Ninguém mais vai me dizer que eu vou ganhar ou que eu vou perder uma batalha, porque quando eu vejo Jesus na cruz, eu vejo que a minha vitória já foi estabelecida. Quem aqui teria coragem de entrar num ringue de MMA e lutar contra o campeão de MMA, campeão mundial de MMA? Quem teria coragem? Quem não teria? Deixa eu ver. Os sinceros, levanta a mão, né? Mas e se antes da luta entrasse alguém muito forte e nocauteasse esse camarada, que é o tão poderoso, vencesse ele já está no chão, o juiz já contou até 10. Quando disse assim, 9, só falta, o juiz vai dizer 10, fala assim, entra você agora. Agora quem entraria para receber a vitória? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Há 2000 anos atrás, Jesus veio aqui na terra, entrou no ringue com o diabo, naquela cruz, com seu calcanhar ferido, ele esmagou a cabeça da serpente, deu um nocaute no diabo, e aí disse para vocês, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo para vocês. Eu já venci, vocês podem entrar agora. Não deixa a tua boca fechada, não. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Diga para 5 pessoas, a esperança nos liberta. Você tem esperança? Eu acho que está sem som. Você tem esperança? Ok. Quantos homens têm esperança?
Quantas mulheres têm esperança? Quantos casados têm esperança? O fogo vai cair hoje. Quantos solteiros têm esperança? Vai orar então. Quantos jovens têm esperança? Quantos crentes têm esperança? Mas será que você tem esperança quando você olha para Teresópolis? Mudamos de prefeito 10 vezes em 10 anos. Mas Deus me deu uma palavra. Ele sempre me dá uma palavra. Ele sempre me dá esperança. Cada uma das 10 vezes que Moisés foi a Faraó, ele foi com esperança. O Faraó dizia: não os deixarei. Ele voltava e falou: Senhor, ele falou que não vai deixar não. Volta lá de novo, Moisés. E cada uma das vezes Moisés tinha esperança. Querido, às vezes não sabemos quando está chegando a 10ª vez. 10 é o basta de Deus. Se já trocamos de prefeito 10 vezes, quem sabe agora vai dar certo? Quem sabe agora vai funcionar, hein? Quem sabe? Tomara. Ó, prisioneiros de esperança, voltem à fortaleza. Voltem à fortaleza. Falei de Fortaleza, lembrei do Ceará. Voltem à fortaleza, lembrei do Ceará. Mas Ceará, com certeza, a maior vitória que você já teve até hoje, porque Deus é um Deus de vitórias. Alguém crê para gritar de alegria na presença de Jesus? Aleluia! 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 Queridos, se o Vasco joga com Riascos, já viu Riascos fazendo um cruzamento, querido? Quanto mais nós que somos do time de Jesus Cristo. Alguém pode se alegrar essa noite e dar um grito de esperança. Olha a palavra que Deus tem me dado. Isaías 1:26 diz assim: e te restituirei os teus juízes como foram dantes, e te darei conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, e te chamarão de cidade fiel. Eu não perco a minha esperança. E é engraçado, eu estava reparando agora ali que eu estava colocando o texto, esses últimos versículos para vocês, colocando para vocês verem. E eu vi que um é 1:26 e o outro é 26:1. Aí que eu fui reparar isso. 1:26, o outro é 26:1. Vamos ter uma cidade forte. Naquele dia se entoará este cântico na terra do Rio de Janeiro. Uma forte cidade temos, que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Deus não desistiu de salvar a nossa cidade. Ela ainda será como uma cidade de Gramado, e virão muitas pessoas a Teresópolis. Ainda será. Você, empresário que luta como um louco, sem ver saída, sem ver esperança, escute, não estou esperando em homem algum, nunca esperei em homem. Aliás, os reis com R minúsculos têm que morrer para que a gente veja o rei com R maiúsculo. Ou não, dá uma olhada na tua Bíblia em Isaías, melhor mostrar. Isaías capítulo 6. Ele fala do ano da morte do rei Uzias. Olha o que disse aqui Isaías. Puxa vida, eu ia terminar
com Isaías 26, mas vamos em Isaías 6. Disse assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Aqui não nos chama atenção, que a palavra para rei é Melech. A palavra para Senhor é Adonai, Adoneno. Ele disse: morreu o Melech, eu vi Adonai. Não me chama atenção. Mas me chama atenção que esse rei que morreu aqui, do versículo 1, é com R minúsculo. E era primo do profeta Isaías, estava tudo bem em Israel. E era uma pessoa boa, um dos melhores reis de Israel, um dos poucos reis íntegros. Aí o rei Uzias morre, ele correu para o templo. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu corri para o templo. Mas olha o que ele disse no versículo de número 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Lembra que o rei tinha morrido? O rei com R minúsculo. E os meus olhos viram o rei. Ele não diz um novo rei, ele diz o rei. Os outros são um rei e outro rei. Esse é o rei, o nosso rei, o rei do nosso coração, o rei dos reis, o Melech Haolam, o rei eterno. Tem alguém vivo para se alegrar comigo hoje? Eu vi o rei, ele disse.